e fala também do Corinthians, com novidades sobre as vendas feitas por Augusto Melo, sem que ninguém soubesse, de atletas formados no clube e repassados para o Zenit. E fala também do Corinthians, que recebeu proposta no último dia da janela de inscrições por Yuri Alberto, para completar chances de título, as chances de permanência na Série A do Brasileiro. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre as chances de título no Campeonato Brasileiro. Houve uma rodada importante, especialmente na parte de cima da tabela. Dos 4 primeiros colocados, só o Cruzeiro venceu, o que fez com que a Raposa aumentasse um pouco suas chances. Não dá para dizer que isso tornou o Cruzeiro favorito, pelo contrário. O Cruzeiro foi de 10,7% de chances de título para 13,3%. Já o Flamengo viu suas chances caírem de 44,4% para 41,6%, mas segue sendo o grande favorito. O Palmeiras mudou muito pouco, até porque o empate contra o Corinthians já estava dentro do prognóstico. Verdão variou de 37,65% para 37,85% para 37,83%. Os números são do espião estatístico do GE. Dessa maneira, dá para dizer que o Flamengo é o favorito ao título com 41,6%. O Palmeiras aparece em segundo com 37,83%. O Botafogo é o terceiro? Não, perdão. O Cruzeiro é o terceiro com 13,3%. O Botafogo aparece em quarto com 4,89%. O Bahia tem apenas 1,94% de chance. O Mirassol com 0,3% e o São Paulo com 0,1% são candidatos absolutamente improváveis à conquista do título. Quero falar também sobre a parte de baixo da tabela. O GE, o Globo Esporte, também calcula as chances de permanência na Série A do Brasileiro. E eu já começo com um dado importante sobre o Corinthians. Timão empatou mais uma vez, não vive uma boa fase no Campeonato Brasileiro e a distância em relação ao Z4 é de apenas 4 pontos. Apesar disso, segundo o GE, a chance de o Corinthians permanecer na elite do futebol nacional é de 92,9%. Confesso que me impressionei, achei um número bastante alto. Situação parecida à do Ceará, 92,1% de chance de permanência, o Grêmio aparece com 91,8%. O Vasco, que me parece bastante ameaçado, para o GE está numa situação mais tranquila, 83,9% de chances de ficar na primeira divisão. Coisa começa a engrossar mais para o Santos, 60,3% de chances, o Juventude tem apenas 33,9% de chances de permanecer, o Vitória 27,8%, o Fortaleza 17,1% e o Sport praticamente rebaixado com 8,9% de chances. Se o campeonato terminasse hoje, teríamos 3 times nordestinos caindo para a Série B. O recorde de presença na primeira divisão é de 5 times. Da atual temporada, 3 deles estariam caindo para a segunda divisão. Bora falar agora sobre o Corinthians, que respondeu à oferta de Yuri Alberto. O atacante foi alvo de uma proposta nas últimas horas de 30 milhões de euros, ou 190 milhões de reais. A Roma resolveu abrir os cofres para, no último dia da janela de inscrições, fechar com o Yuri Alberto. Mas Osmar Stabile, presidente alvinegro, disse não. Até por conta de toda a dificuldade em contratar atletas, o Timão não pode abrir mão hoje de uma referência. Com a lembrança de que o Corinthians tem apenas 50% dos direitos econômicos do Yuri, isso significa que se aceitasse a oferta da Roma, ficaria com 15 milhões de euros. O Timão imagina que impossível encontrar alguém com o talento e a qualidade do Yuri por 15 milhões de euros. Mesmo com a ressalva de que o Corinthians passa por enormes problemas financeiros e não conseguiu resolver o transfer ban com o Santos Laguna, operação que custaria 41 milhões de reais e que permitiria ao Corinthians registrar atletas. Depois do empate contra o Palmeiras em 1-1 na Neoquímica Arena, o técnico Dorival Júnior afirmou que não vai haver o registro de novos reforços na janela que se encerra nessa terça-feira, tudo porque o Corinthians não terá o dinheiro para solucionar essa questão com o time mexicano. Haveria necessidade da liberação do transfer ban para que o Corinthians pudesse inscrever Agostinho Anello, atacante americano que joga no Boston River, e Caio César, atacante brasileiro que defende o Al Hilal. Esses negócios acabaram caindo pela falta de pagamento, pela inadimplência em relação ao transfer ban e a falta de tempo para inscrição de atletas. Yuri Alberto, que vive fase ou temporada bem bacana, mas pelo segundo ano consecutivo
nessa janela da metade do ano na Europa, ele acaba se contundindo, não tem jogado com a frequência que se imaginava. Hora de falar sobre o Corinthians. Você lembra sobre a polêmica causada nos últimos dias com o descobrimento de que Augusto Melo, enquanto presidente do Corinthians, havia vendido os 30% do meio atacante Pedro para o Zenit sem que ninguém soubesse? Pois bem, essa notícia veio a público quando o Al Ittihad propôs a compra do Pedro. No negócio de 35 milhões de euros era a chance de o Corinthians faturar mais ou menos 72 milhões de reais. 66 milhões com os direitos econômicos e o restante com o mecanismo de solidariedade. Pois bem, veio a público a notícia a partir daí de que os 30% do Corinthians já haviam sido vendidos pelo Augusto Melo. O Augusto também vendeu 20% do Robert Renan para o mesmo Zenit e por cifras bem inferiores àquelas que poderiam receber num negócio adiante. Os 30% do Pedro foram negociados por 4 milhões e meio de euros em 3 parcelas. Esse valor equivale a muito menos do que os 66 milhões de reais programados no negócio com o Al Ittihad, que nem deve acontecer porque o Zenit entende que o valor é baixo. Já o Robert Renan foi negociado por 1 milhão e 800 mil euros. Você soma os 4 milhões e meio de euros do Pedro e 1 milhão e 800 mil euros do Robert Renan e chega a 6 milhões e 300 mil euros ou 40 milhões de reais. Importante contar que o Robert Renan, ao contrário do Pedro, não vingou e acaba de ser emprestado sem custos para o Vasco da Gama. Só para arrematar de vez, não dá nem para dizer que esses 40 milhões de reais ajudaram de forma integral o dia a dia do Augusto Melo. Parte desse dinheiro acabou sendo repassado para a Elenco Esportes, empresa que gerencia a carreira dos dois atletas por conta do pagamento de dívidas antigas. Hora de falar sobre o Corinthians, que tem um acordo com Caio César, atacante de 21 anos de idade, do lado do campo, que pertence ao Al Hilal, um namoro relativamente antigo. Nos últimos dias, Corinthians, Al Hilal e Caio César se acertaram, mas Corinthians corre enorme risco de não conseguir registrar o atleta, tudo por causa do seu transfer ban. Só para explicar que o Corinthians tem até essa terça-feira para registrar e inscrever novos jogadores. A partir de quarta, a janela estará fechada e reforços somente em 2026. E aqui que vem o problema. O Corinthians tem contra si uma punição da FIFA, que é a proibição de inscrição de atletas até que resolva o pagamento de 41 milhões de reais de transfer ban junto ao Santos Laguna. Tudo por causa da compra de Félix Torres. Corinthians comprou o atleta, pagou 10 milhões, não pagou o restante, eram mais ou menos 33 milhões de reais, com juros e correção esse valor saltou para 41 milhões. Quero dizer para vocês que dentro do Corinthians há uma divisão, uma parte desesperada para fazer o pagamento do transfer ban para que o clube possa registrar novos atletas. Outra parte preocupada com as finanças do time, entendendo que não há desespero para fazer esse pagamento do transfer ban, especialmente se as condições de antecipação de receitas forem ruins, para que o Corinthians se endivide ainda mais trazendo outros reforços. A tendência, diante da dificuldade com o Santos Laguna, é de que o transfer ban não caia. O Corinthians chegou a fazer 3 propostas diferentes ao time mexicano para pagamento de 30% do valor à vista, para pagamento de 50% e a última para pagamento de 70%. O Timão chegou a recorrer à FIFA, pedindo que a entidade máxima do futebol intervenha, que ela interceda para tentar flexibilizar essa negociação com o Monterrey, o que até agora não aconteceu. Só para completar mais uma informação importante do Corinthians, o Timão anunciou a renovação do contrato de Guinegão. O novo vínculo só se encerra em 30 de junho de 2030 e o salário dele, que era baixo, foi aumentado para 70 mil reais mensais. Ele ganhava 20 mil mensais e tinha uma multa para o futebol brasileiro de 40 milhões de reais. O salário dele foi elevado para 70 mil reais mensais, a multa é de 140 milhões, o que permite ao Corinthians tranquilidade em relação ao possível assédio de clubes brasileiros. A multa para clubes de fora é de 630 milhões de reais. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Corinthians, notícias atualizadas do Timão. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. Compartilha com os amigos, amigas, familiares, todo mundo. Espalha pra geral aí essas novidades do Timão. Muito obrigada. E deixa o seu like, hein? Não esqueça, viu? Valeu. Tchau, tchau.